Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Mindset, o 204 programas, quase 5 anos no ar. Um agradecimento especial. Hoje eu tenho um convidado, um grande amigo, Marcelo Bervian, presidente da Sojipa, advogado, com formação mais de 15 anos na área de varejo, indústria e serviços. Temos um agradecimento especial, então, pela participação dele. Lembrando que esse programa é transmitido ao vivo sempre às 16 horas de quinta-feira para mais de 196 países pelo canal Sol TV ou pelo Poa Stream app, tá? De Porto Alegre para o mundo. Sempre lembrando que o mais importante para nós é você. Apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presentes a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, a Med Medical e a Método Soluções de Engenharia. Pois Stream é um canal de comunicação que leva até você conteúdos de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Assine nosso canal, ative as notificações clicando no sininho. Um abraço sempre para o diretor-geral Fabiano Brasil, um fabuloso. A coordenação de jornalismo, Tavson, Super Tavson, técnica, o Eduardo Azevedo, que está aqui no estúdio, um craque de bola, todos jogam muito bem. Assine o nosso programa, ative o sininho e patrocine o nosso canal aí, que cada vez está... batemos uma audiência de 86 mil pessoas agora nos últimos 28 dias de janeiro. Isso realmente é um espetáculo e está dando uma repercussão bem legal. Querido Marcelo Bervian, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade, uma satisfação estar contigo aqui no estúdio. A Sojipa, já várias pessoas vieram aqui, Hélio Caraveta, que participou lá, veio o pessoal do marketing, veio o presidente também aqui conversar. Então, o presidente da faculdade, Sojipa, o Ederson, no qual eu dou aula lá. Cara, fica à vontade, a casa é tua. E vamos conhecer um pouco mais, né, do mindset do Marcelo. Querido, fica bem. Legal, obrigado, Chicão. Né? A gente tem uma grata satisfação de estar aqui contigo hoje, né? E brincando aqui antes, eu só estou nessa posição hoje graças ao teu trabalho idôneo, né? Sério, que foi lá atrás na comissão eleitoral da Sojipa e que propiciou, né, a minha entrada no conselho e, por consequência, durante o trabalho do ano passado, a minha indicação à presidência e no dia 4 de dezembro, durante a reunião, né, do conselho. A aclamação como presidente. A aclamação, exatamente, aclamação. Isso é uma coisa importante. Marcelo, eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu não sou muito convencional, né? Por isso que o pessoal tem esse programa, né? E a gente discute algumas coisas interessantes. Na verdade, eu penso ao contrário, né? Foi você que conquistou e que apareceu durante esse processo da minha vida e que teve a competência e conquistou a posição, né? Essas posições acontecem por acaso, né? É uma coisa muito louca isso. É verdade. Mas foi uma satisfação, foi uma experiência muito grande que, como eu vinha no planejamento estratégico e o pessoal vinha fazendo alguns eventos da Sojipa de estruturação do planejamento estratégico, tático e operacional, né? Ainda num momento de bastante dificuldade, me convidaram por estar se relacionando com todo mundo para conduzir então a eleição, uma vez que a eleição anterior tinha dado alguns probleminhas, mas as decisões foram muito claras. E quando aconteceu os probleminhas lá, um abraço para toda a turma, né? O Rubi, o Nelson e toda essa turma de craques, de conselheiros que tem lá, que me ajudaram junto nesse processo. Mas foi sofrido, viu, Marcelo? Porque foram 40 dias de pressão de ambos os lados. Mas eu tinha grandes pessoas por trás de mim, como o Ney Gomes, né, um bom advogado, o Drayton, que é uma pessoa que nós temos que trazer para mais próximo. Foi decano da Escola de Filosofia da Sojipa, hoje ele é o pró-reitor de extensão de pós-graduação da Sojipa, é um sojipano, e eles ficavam atrás de mim, né? Tudo que eu sofria eu contava para eles. Sim. E aí eles diziam para mim: Francisco, o importante é que a eleição saia correta. O resto da discussão, não. Tu é o presidente da eleição. Sim. Então é muito importante, Marcelo, dentro do Mindset, a gente ter esses conselhos. Mas como a entrevista é contigo, eu vou te fazer essa pergunta. Como é que é o DNA do Marcelo, o papai e a mamãe, essa origem
né? Sim, eu me identifico muito com a Sojipa, porque eu venho de uma cidade muito pequena, Sim. chamada Ibirubá. E lá a origem é toda alemã, né? E eu me identifiquei, eu não cheguei de cara a Porto Alegre e fui para a Sojipa, né? Eu cheguei aqui em 94, me formei em Santa Maria, porque cidade pequena não tem o ensino, né? E vim para cá em 94 e é só a partir de 2005 que eu entrei na Sojipa. Então eu comecei trabalhando sempre em empresas, né? Como advogado primeiro. E durante a minha trajetória nas empresas é que surgiu esse viés mais de gestão, né? Ou seja, a partir de algumas modificações que houveram na empresa, que saiu do antigo dono, que era o Sr. Walter Hess, para a família Logman, né? Uma nova visão de negócio, fui provocado, né, a assumir posições mais focadas em gestão. Depois eu passei pela Medabio e, por último, na Taurus. Hoje trabalho no escritório, também nessa área de gestão. Então foi sempre uma coisa que eu gostei muito, de trabalhar com gestão, pessoas, né? Gosto muito de trabalhar com pessoas, e é o que me levou, digamos assim, de uma certa forma, a me posicionar dentro do conselho e chamar a atenção para que eu pudesse entrar nessa vibe de renovação de lideranças que o nosso grupo lá dentro da Sojipa buscava, né? Não, muito legal, Marcelo. Então, parabéns, eu acho que isso foi uma condução, e uma condução meio natural. Eu participei, vou chamar dessa transição, porque, e tem algumas palavras, eu gosto muito de escutar as pessoas mais antigas, né? E com mais experiência. E tem algumas palavras que a Sojipa lá, que é a minha aproximação da Sojipa, eu também sou sócio desse que nasci, né? Quando eu nasci, meu pai eu já tinha colocado a família, no ano de nascimento. Eu sou sócio desde 68. E tem uma ligação maior ainda, justamente pelo meu sogro, né? E a Márcia, hoje o prédio onde eu moro, o terreno era da Sojipa, era um conceito já de shopping. Sim. Vende a parte lindeira para alemães para consumirem um clube, né? Então hoje o shopping tem todos os edifícios lá, da Arena tem os edifícios lá, justamente para poder ter essa aproximação. Então já tinha esse conceito lá. Mas, Marcelo, então o Ibirubá, legal, eu morei em Não Me Toque, fui gerente de recursos humanos da Cotrijal, né? Fiquei 3 anos lá no Russo Preto, ia jogar salão lá na Ibirubá, e era pegado a turma lá. Pegado. Azif. Azif, E então, muito legal a gente vai achando essas conexões, né? O mindset é justamente essas conexões. E o papai e a mamãe, o que faziam? Meu pai era advogado e professor, né? E minha mãe é professora, já está aposentado, o pai faleceu bem jovem e a mãe continua lá morando em Ibirubá, tem 2 irmãos lá, um é médico, outro é advogado também. Que legal, pô, então formação legal da turma. Sim. Toda. Todos estudaram em Santa Maria lá? Os meus irmãos, sim, estudaram, um fez a faculdade em Cruz Alta e o outro fez também o ensino médio e a faculdade lá de medicina na Federal. Aí pegava o ônibus? Ou não, morava? Não, morava em repúblicas, né, com outras. É uma experiência. É uma experiência bem interessante, assim, de convivência, né, de aprendizado, de morar fora de casa logo cedo, né. É uma comunidade, né? A gente vive em comunidade. Muito legal, Marcelo. Marcelo, e aí depois, então, nessa trajetória, na experiência, esse desafio da Sojipa, tá entendido? Tu tá casado, tá com filho? Tenho 2 filhas, sou casado, minha esposa é dentista, a Liane, e tenho a mais Gabriela. Uma dentista. Que tem de dentista na Sojipa é impressionante. E também tem a filhotezinha, né, nosso xodózinho, que é a Magali, que é a nossa cachorrinha, que é de estimação, né, que a gente tem com todo carinho também lá. Eu fiz um resumo aqui, né? Eu tô apaixonado aqui pela inteligência artificial, tá? Eu entrevistei o Alsones Balestrin, que é hoje que cuida da área de direito da inteligência artificial. Eu peguei o livro e acabei não trazendo aqui, da parte jurídica, né? Foi secretário também de planejamento estratégico, e a gente aprofundou muitos conhecimentos, esse novo super ciclo de inovação. Então eu fiz uma cola aqui para te entrevistar. Vamos lá. Ser presidente de um clube de 150 anos de história. Primeiro, parabéns pela tua coragem, né, Marcelo? Tu é um corajoso, né? Vamos chamar assim.
tu nunca regou, tu nunca teve medo. O medo é uma coisa que não deve te acompanhar muito. Ou então... Não. Realmente, quando me consultaram, porque eu entendia que haviam pessoas dentro do movimento que estariam, né, na fila, digamos assim, para... Mas foi de imediato, assim, eu entendi que seria... eu sempre todas as minhas falas assim, nunca foi uma aspiração pessoal minha ser presidente da Sojipa. Uhum. Não é uma coisa pessoal, mas eu carrego muito como propósito de vida servir. Acho que o próprio advogado com certeza tem essa, deve estar até no essa natureza. Tá do DNA, né, do advogado servir a outro. Então eu entendi que se estavam me chamando, né, eu não ia me auto-boicotar com relação a isso, né? Certo. Achar que eu não teria competência, não. Então, achando que existia um grupo que estava com vontade de fazer diferente, eu assumi esse compromisso, né, de servir. Maravilha, eu também concordo. Hoje eu sou presidente da Pacto, que é uma entidade que recupera dependentes químicos. Eu estava de presidente da DCE, eu estou no conselho da Sociedade de Engenharia, da SoftSul, da Sojipa, isso tem muita questão do servir. E quando eu estava na DCE, nós procuramos um presidente, que o irmão da Márcia é o executivo, da minha esposa, é o executivo da Pacto. Sim. Um presidente para a entidade, para poder organizar a parte de governança, e não encontramos. Aí eu vou te ajudar, já que eu estou como presidente, eu vou ficar como presidente teu e te ajudar no conselho. Bom, hoje eu já não estou no conselho da DCE e estou lá como presidente da PAC, então essa questão do servir é uma coisa vocacional mesmo. Vocacional. Que é mais ou menos como um carisma, né? É difícil ensinar, outro tem, outro não tem. E tu tem um carisma muito tranquilo, é muito legal. Eu não sei se tu já leu o livro O Poder dos Quietos. Não, esse ainda não. Mas então eu vou te presentear, porque tu tem essa característica, tu tem uma força muito grande com o teu olhar e com a tua forma de como tu pensa. Isso é muito bacana, Marcelo. Fica de admiração. Mas olha só, um clube de 150 anos, mais de 150 anos de história, o que permaneceu? Qual é a essência que tu acha que tem a Sojipa que permanece até hoje? Eu acho que tenho conversado com muitas pessoas, né, nesse período todo, e principalmente com o vice-presidente vai ser, né, que já vai ser empossado amanhã, que é o Jorge Teixeira, que é o primeiro atleta olímpico, né, que representou a Sojipa, a formação, né, do cidadão através do esporte. Porque a Sojipa nasceu do esporte. Sim. A vocação da Sojipa Sociedade é um clube ginástica. Ginástica. Então, sempre foi o esporte que levou, né, a trazer esse convívio social, e depois a cultura muito forte, né, a cultura alemã, com a minha própria formação, né, enquanto cidadão, assim, e isso me lembra muito a Ferramentas Gerais, né, porque o fundador, São Walter, era alemão, e eu me lembro até hoje, né, nós fazia qualquer petição, né, como é que era, trabalho conquistado com muita disciplina, honestidade, tinha um slogan que ele usava, né, qualidade conquistada com disciplina, trabalho e honestidade, uma coisa assim. Então, esse são valores, né, que eu carrego muito forte em toda a minha vida. Eu gosto muito, tenho lá na tradição da Sojipa, tem os 4 Fs, né? Sim. E que agora, inclusive, está sendo resgatado. Que é o símbolo dos veteranos, né? Exatamente. Os elefantes, né? Os elefantes que parecem os elefantes. Jovial. Jovial, devotado, alegre e livre. Isso aí. Muito bacana isso aqui. Marcelo, então, dentro dessa essência, tu falaste que... Então, nós estamos aqui mais no histórico disso, tá? Como é que tu administra uma entidade... Porque a Sojipa, o orçamento dela é mais que muitas prefeituras, tá? Como é que tu administra uma entidade tão tradicional num mundo com mudança tão rápido? Como é que tu imagina fazer isso? Sim, hoje na Sojipa nós temos 2 orçamentos, assim, né? O orçamento do clube mesmo, que vem das associações, né? Das escolas esportivas, também tem o nosso projeto Criança, e as locações dos espaços que estão ali. Esses recursos, eles são utilizados para a operação do clube.
para o associado. Sim. Em paralelo, nós temos o esporte de alto rendimento, que é o destaque, é o nosso judô. Né? Sim. Inclusive, estou com a camiseta do nosso time que foi apresentado aí na segunda-feira com novos atletas. Uhum. Né? E esses recursos que vêm para o alto rendimento, que é o projeto olímpico, onde está o atletismo também, o tênis de mesa, né, e o judô, eles são provenientes de patrocinadores, né, do CBC, que é um grande patrocinador, e também dos projetos que vão ser projetos pró-esporte, do Estado, os federais. Então, esses recursos, eles acabam entrando são recursos públicos e também de patrocinadores particulares, de empresas, e são destinados só para o alto rendimento, enquanto que nós temos o orçamento para a operação do clube. Perfeito. Então, tanto é que a questão da Sojipa se organizou em termos financeiros da operação no ano passado, né? Então, a gente conseguiu, com o associado resiliente, né, que está sempre lá, que gosta do clube, que está pagando, se conseguiu, de uma forma administrativa, fazer o pagamento da dívida, tudo, e isso nos dá hoje uma tranquilidade para poder pensar agora no associado. Ou seja, entrou num bom momento, né, Marcelo? Entrou num bom momento. E acho que isso cabe ressaltar, acho que o mindset traz muito isso, né? Tu é tudo que tu é pelo tudo que tu fez, só não é mais pelo aquilo que tu deixou de fazer. Ponto. Sim. Então é uma transição e é importante, mas o Schneider, Maurício, né, e o nosso próprio ex-presidente, né, do clube também merece esse reconhecimento por conduzir isso. E eu lembro de uma frase que dizia assim, existem épocas em 150 anos de histórias, que é de glamour, né? E tem épocas que é de cavar o buraco da piscina, sim, cavar o buraco do muro. Então a Sojipa tem muito disso, né? Se tem que cavar o buraco, vamos cavar o buraco. Se tem que realmente valorizar e amplificar. Só que a gente vinha já há bastante tempo cavando buraco, né? E hoje, com toda essa dedicação e com a própria pressão, vamos chamar assim, do Renova Sojipa, acaba transformando as pessoas se mexerem mais. E aí o pessoal termina justamente uma gestão dizendo assim, régua passada, assumam e conduzam da melhor forma esse novo momento da Sojipa. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque administrar sem dinheiro é um problema, mas administrar com dinheiro também pode ser um problema. Eu acho que até maior. Até maior. Eu também concordo contigo. Eu acho que nós devemos pensar, e no meu discurso lá no conselho, no dia da eleição, eu disse que qualquer decisão que nós, da diretoria, fôssemos tomar a partir de agora, deveria responder a uma pergunta. Isso melhora a vida do associado? Uhum. Se ela melhora, a gente pode seguir em frente, né? Se não melhora... Se tem dúvida, vamos discutir mais. Se tem dúvida, vamos discutir mais, vamos levar para o conselho. Eu acho que eu pretendo trabalhar muito com o auxílio do conselho, das comissões, né? O conselho tem comissões, tem conselho, né? Que participou bastante disso. Sim. E a questão do planejamento estratégico, para mim, como eu venho de um período muito grande trabalhando dentro de corporativo, para mim é fundamental a Sojipa ter um planejamento estratégico e não vincular as decisões de quem está à frente da Sojipa, mas está vinculado a um plano que possa levar ela para o futuro, né? Ou seja... esse é o grande desafio numa era de inteligência artificial, porque ela te dá já uma previsibilidade das tuas decisões, sim, das tuas tomadas de decisões mais rápidas, né? E isso precisa estar na palma da tua mão, né, Marcelo? Hoje em dia, ou seja, então, saindo um pouco da história, né? Porque a Sojipa, então, além de formar pessoas no esporte, formar culturalmente, ela desenvolve o ser humano como um todo, na essência, né? Ou seja, eu gosto muito do método alemão. Meus filhos, né, foram aprendendo, disseram o seguinte, bota a criancinha na ginástica olímpica, bota a criancinha na natação e bota a criancinha nas artes marciais. Porque vai ter equilíbrio na ginástica, pulmão na natação e gana e disciplina. Depois o que ela quiser fazer, ela vai se dar bem. Com gana e disciplina. Então, o alemão tem uma simplificação, às vezes, da gestão, e isso tu aprendeu lá. Tu falou das ferramentas gerais, o fundador.
Eu assisti uma palestra, cara, e isso ainda do século passado, e perguntaram como é que ele transformou a ferramentas gerais nesse fenômeno que é uma ferragem ficar daquele tamanho. Não existe no Brasil, é um case internacional. E aí ele disse, eu descobri que quando eu vendia torno, eu investia, e quando eu parava de comprar torno, eu parava de investir. Aí um cara especialista em marketing, mas o que tem a ver o torno com o mercado? Não, é que quem compra torno é o pequeno. Uhum. E 2/3 da economia são os pequenos. Se os pequenos estão acreditando, a coisa vai dar certo. Se o pequeno para de acreditar, a economia vai... Então ele conseguiu pegar um fractal, um detalhe de alguma coisa que representava o todo. Então, vou voltar a falar isso. Qual é o mindset para trabalhar a tradição e a inovação, Marcelo? Deve ser a minha característica, eu nunca gostei muito de conflito. Eu sempre procuro evitar o conflito. E como que eu consigo fazer isso? Através da conciliação. Eu sou uma pessoa bastante conciliadora, que sei escutar, sei ouvir, né? E sei transformar isso numa forma que possa... o livro aquele do não positivo, saber dizer o não positivo, né? Ou seja, certo. Tem analisar todas as possibilidades e poder chegar a uma conclusão, né? Eu acho que não dá para nós ignorar que a Sojipa tem uma tradição, né? A Sojipa, que nem eu disse na apresentação, ela foi fundada antes da Declaração da República do Brasil. Ela, antes dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, a Sojipa foi fundada. E eu quis dizer para os atletas para o pertencimento, para eles entenderem, eles estavam chegando ali, aonde que eles estavam pisando, né? Não é qualquer clube que vai chegar e vai dizer, agora nós vamos lutar judô ali no clube da esquina. Não, eles estão entrando num clube com tradição, não é uma tradição. E só é possível que eles representem a Sojipa porque tem toda uma comunidade atrás que está dando suporte para eles, né? Então, o nome, a tradição, tudo isso tem que ser... E a inovação não é nada disruptivo, né? A inovação é, a partir dessa tradição, construir coisas novas, construir outras soluções, pensar um pouquinho diferente, pensar um pouquinho fora da caixa também, de vez em quando, né? Hoje de manhã a gente estava lá conversando algumas coisas e eu brinco muito com o pessoal da comunicação porque a gente precisa melhorar um pouquinho mais a nossa comunicação. Sempre, né? Comunicação é uma coisa que... E eu vou te fazer uma parte aqui, porque comunicação tem um fenômeno, tá? Se tu perguntar para qualquer pessoa, as pessoas vão dizer assim, né? É liderança, cursos, negociação e comunicação. Isso. Né? E falar em público. São os 3 cursos que mais vendem na humanidade, tá? Na formação de pessoas. E a comunicação tem um aspecto interessante, né? Eu fiz o doutorado, sou um doutorando nessa área, porque quanto mais tu comunica, mais gera dificuldade de entendimento. Sim. Então a precisão da comunicação, e não adianta falar quando o cara não quer escutar, né? É perda de tempo. Esse o time da comunicação é algo muito importante. Então, parabéns, eu acho que esse é um dos dilemas entre a comunicação do novo e do antigo. Porque eu disse, eu tenho, que agora, digamos assim, como presidente, eu posso ter as ideias, né? Então, eu tenho essa ideia. Aí o pessoal, não, mas isso aqui, ali, sabe, começa já as primeiras resistências, né? E o não do alemão tá na garganta, sempre, né? Tá sempre. Não, por que não? Por que não? É para tu dar valor. Mas jamais pensa, né? Mas pensa sobre isso, né? Pensa, vê como é que a gente poderia organizar e tal. Acho que esse ótimo. Porque a nossa gestão, ela vai ser uma transformação no clube, transformar ele profissional. Nós queremos uma administração profissional. Eu tenho o meu trabalho, né? Vou me dedicar ao meu trabalho, como sempre faço, e também vai ter uma pessoa lá dentro do clube, que já foi nomeada, que é um gerente, que vai ficar responsável pela operação do clube, né? Nós vamos... ontem nós nos reunimos também e nós temos que facilitar o trabalho dos gerentes que estão aqui, que há muitos anos. Tu já pode falar o nome da pessoa? O nosso gerente será o Davi Teixeira, tá. Que ele estava mais responsável pelas operações,
Então, quando já era um gerente do... Já é um funcionário do clube? Já é um funcionário do clube. Havia uma pressão muito forte para trazer alguém de fora, né? Porque precisamos trazer alguém de fora para... Concordo. E aí, o que eu lutei por isso? Eu acho que, no momento de mudança, se a gente quiser algum resultado mais rápido porque a expectativa que tem sobre nós é muito grande. Muito grande. Muito grande, e assim, de todas as áreas, de todos os associados e tudo, há uma pressão muito grande. Então, olha, se nós queremos fazer alguma... Tem que ser alguém que já conheça a cultura, que já conheça o associado, que já conheça o dia a dia, que sabe aonde que vai pingar a goteira quando chover, que vai... O Davi estava em qual setor antes? Ele estava mais focado ali em operações, responsável pelo estacionamento, entradas, acesso, recepção, tudo. Mas ele tem uma visão... nós entrevistamos todos os gerentes. Todos teriam capacidade, mas acreditamos que nesse momento ele estaria mais preparado. Mais próximo com a realidade. Aquela pessoa que tu olha e vê o sangue nos olhos, sabe? Esse cara quer fazer alguma coisa diferente. Cara, parabéns. Essa discussão eu concordo contigo e acho que é importante até, em alguns momentos, criar um colegiado, né, o rotativo de pessoas. Isso são formas de gestão. Aliás, né, eu recebi um WhatsApp falando sobre a estrutura do nosso acontecimento da Venezuela, diz que foi a primeira vez que os credores assumiram um país, né? Sim. Que quem vai administrar o país vai ser várias pessoas de fora do país. Exatamente. Que vão administrar. É um fenômeno novo que está... porque o nosso estatuto, né, Chicão, tu conhece, ele é presidencialista, né? Tanto o regulamento, como o estatuto, como o regulamento, é tudo em cima do presidente. Sim. Né? Mas o presidente também tem... as suas maneiras de lidar com isso. É uma coisa que eu aprendi muito, a delegar as coisas, mas delegar com responsabilidade, né? Deixar que as pessoas também se comprometam com aquilo. Né? Tanto é que quando nós escolhemos, como é que nós vamos anunciar? Não, vamos botar todos os gerentes numa sala, vamos anunciar que nós conversamos eu conversei com todo mundo, e aqui, vocês têm que agora apoiar, né, ele. Porque a gente viu que a gestão anterior, e é o jeito de fazer, não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado nisso. Cada um tem seu jeito de fazer a coisa. Eles estavam lá, eles gostavam de fazer aquilo, eles se dedicaram, eles estavam o dia inteiro lá no clube. Mas nós agora, no meu caso em especial, dos meus vices, nós não vamos poder ficar o dia inteiro. Nós temos as nossas... É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Então, colocamos para ele, olha, é a chance de vocês. Né? O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, isso a gente buscou engajar isso e foi muito bem aceito. Eles gostaram muito disso. Cara, parabéns. Eu acho que a turma tem lá excelentes profissionais e tu já matou uma série de questões sobre liderança e gestão aqui que a gente está falando, tá? Eu ia te perguntar qual foi as decisões mais difíceis que tu tomou frente a Sojipa, né? Tu estava falando que eu acho que o teu grande desafio é tu conseguir caminhar no clube agora, né? Me fala um pouquinho sobre isso, que é uma loucura isso. Porque assim, participo de vários grupos, né? O grupo lá da Confraria da Cerveja, o grupo do Nem Um Metro a Menos, né? Que surgiu todo isso, Então, ali são vários, né? Eu me exponho, de alguma forma eu estou visível, eu não vou sair dos grupos agora. Eu tenho uma figura e ali não... Acho que o mais difícil é poder... Ontem mesmo, eu vou te dar um exemplo, esse final de semana agora, na virada do ano, entrou um cachorrinho lá para... Não sei se tu ficou sabendo dessa. Não, mas é do 8 ao 80 os assuntos. Entrou um cachorrinho. Aí, entrou o cachorrinho, tem que capturar o cachorrinho. Só um pouquinho, né? Aqui, ninguém vai mexer. Primeira, vamos respeitar e vamos... Né, chamar as pessoas com competência. Vamos achar quem é o dono. Tá? Não achamos o dono e ficou essa... e aí tem uma moça que cuida, tem gatos lá dentro. Sua amicíssima dela é um fenômeno, essa mulher. Eu falei com ela hoje de manhã, inclusive. E aí ela me contando assim, eu estava sempre muito distante e tal. E foi a primeira vez que um presidente
né, ligou para mim, se colocou à disposição. Eu acho que alguma atitude, eu compartilhei inclusive com os vistos, olha, pessoal, às vezes uma atitude, né, um movimento assim de acolher e ouvir vale muito mais que qualquer ação, né, que tu possa praticar. A gente tem as limitações, né, de orçamento, tudo lá, mas só da pessoa sentar ali, te ouvir e entender o teu problema e se colocar à disposição para ajudar, eu acho que faz uma diferença enorme, assim, pro Marcelo, nessa tua historiazinha do cachorrinho, eu acho que transmite uma grande parte da essência do que tu pensa na gestão. São nas pequenas coisas que a gente vai demonstrar as grandes coisas a serem feitas. Estamos discutindo e tem assuntos sérios e importantes dentro de um clube, que tem cada um suas áreas que precisa ser feito, né? E a nossa veterinária lá é impressionante porque ela dominou os gatos e animais silvestres do clube de uma forma harmoniosa. Sim. Né? Ou seja, ela vem à noite, na calada da noite, e sabe onde botar os alimentos, então os bichos convivem, não comem as comidas dos associados, não ficam ali. E, cara, é um fenômeno. Eu realmente... E na enchente ela teve um papel muito grande, que ela dominou também esses aspectos aí. Marcelo, então, saindo da liderança, tá? Vamos entrar aqui na questão do... Tu tem 2 filhas, né? Com quantos anos tu falou? Uma tem 17 e outra tem 19. 19. Pô, uma boa idade aí, as gurias estão voando, já deve estar fazendo vestibular. Vai ser advogada também? Não, uma quer ser médica e a outra está essa linha de design. Que legal, mais moderna, tá? Eu ia te perguntar assim, ó, falar sobre juventude, sociedade e futuro, né? Todo clube tem uma defasagem na área na juventude. O cara está ali no clube, depois ele vai trabalhar, ele vai viajar, e sai do clube. E aí depois ele até retorna mais tarde. Mas o que fazer para tentar manter ou trazer mais pessoas jovens para dentro do clube? Sim, ontem eu até pedi um levantamento lá para ver por faixa etária, né, os percentuais assim de associados. E número de mais de 80 em menos de 5 a 10 anos é o mesmo percentual, em termos de 5%. A nossa faixa etária maior, de 22, está na faixa de 40 até 50, 51 anos, assim. Essa é a maior faixa etária, né, porque a gente sabe que ele entra, né, como jovem, depois vai acho que até os 29 anos, que pode ser como dependente, sai e volta quando tem filho, né? Essa é uma característica do associado. Então, até eu já peguei essa fotografia agora para ver se nesses 2 anos que a gente vai ficar ali, se a gente consegue mudar um pouco essa fotografia e atrair mais. E eu tenho procurado falar muito sobre a experiência do associado dentro da Sojipa, né? Porque nós entendemos que agora, por exemplo, há um boom, né, de pessoas se associando na época do verão, por causa das piscinas e tudo, né? E depois, no inverno, como nós não temos muitas áreas, a piscina aquecida é pequena, mas também nós temos que criar outras experiências, né? Ou seja, o pai que vai levar a criança no projeto criança, que ele tem um home office, por que a gente não pode ter um local lá que ele possa ficar trabalhando ali? Trabalhando ali, daí ele quer fazer uma musculação, eu vou lá na musculação, eu quero, até para esperar o filho sair dali, né? Às vezes fica 4, 5 horas e tem que voltar, então não ter esse trajeto e poder ficar. Então, a gente está pensando muito em valorizar e criar espaços para que o associado valorize, né, a Sojipa e já tem esse pertencimento muito forte. O sojipano é sojipano raiz, assim, né? E eu já me sinto sim. Então é isso que a gente está olhando. O jovem, nós precisamos criar mais espaços, né? Tem pouco espaço para os jovens. Tenho olhado muito aquele terceiro andar ali, onde tem a sala do conselho, tem a biblioteca, né? E aquilo tá onde ocorreu o incêndio, né? Que ali gerou. E vejo que no final da tarde ali a juventude se reúne ali nos sofás e tudo, só que não tem nada. Esses dias eu cheguei, sabe, o que vocês querem aqui, gurizada, né? O que está faltando aqui? Se tivesse uma mesa de ping-pong, uns jogos, alguma coisa, claro, tem que administrar essa situação, mas o espaço para o jovem. Então, nós estamos recriando o que já existe como departamento, que é o DEJUPA. Deve ser do teu tempo, né? Claro, Marcelo Moraes.
o DEJUPA. Então, nós temos uma pessoa que vai assumir o DEJUPA junto na pasta social e que vai ficar responsável por digamos assim, criar atrativos para os jovens na Sojipa. Né? Então, vamos deixar aqui claro, até para as pessoas entenderem aqui e quiserem contato. Marcelo Bervian, presidente, Sandro, o vice-presidente do clube, né? Nós temos o Ricardo Albuquerque como presidente do conselho, a Carolina. Maria Carolina é a vice do conselho. E aí tu tem dentro da tua estrutura escolher o Teixeira como vice-presidente de esportes? Não, o Jorge Teixeira, então tem 4 vices de vice-presidentes, que é o Jorge Teixeira, que é esportes, a Renata, que é a social, a Bárbara Klein, que é uma dentista, que o marido é o Roland, lá dos Bávaros, ela vai ser a nossa vice cultural. Tá. E o Sandro, que são os 4 vices. Certo. Né? Então, debaixo da pasta social tem uma diretora social, certo, que é a Sônia, e também vai ter a Isabela, que foi candidata a outubro agora, Isabela Fim, que vai ser a nossa responsável pelo DEJUPA. Ótimo. Dentro da pasta social. Ótimo, cara, sensacional. E depois, na pasta cívico-cultural, nós temos, né, a gente estava falando de formação de escoteiros, a gente tem um grupo de escoteiros, que é eu sou escoteiro de... Sim. Que eu entendo que, né, cidadãos se formam dentro do escotismo, né? Claro. Então, dentro da pasta cívico-cultural, nós temos os diretores que vão ficar responsáveis pelos escoteiros, pela biblioteca, né? Tem várias, pelos próprios bávaros, que são, né, a essência do clube, como germânico, né? Isso. E dentro, claro, do esporte, aí entra tudo, né? Entra vôlei, atletismo, basquete, judô, tá tudo dentro da pasta do... Isso tem uma mudança nesse organograma, né? Vai ser divulgado isso. Então, abaixo desse organograma, respondendo diretamente a mim e ao Sandro, o Teixeira, que vai ser o gerente geral. E aí tem os gerentes, tem um gerente de esporte, tem um gerente financeiro, tem um gerente de manutenção, né? Então essa é a estrutura... Que não é o Jorge Teixeira, o Davi Teixeira. O Davi, são 2 Teixeiras. O Marcelo do esporte, é o Marcelo presidente, tem vários nomes repetidos. Então tem uma estrutura, né, de gestão, né? Gestão assim, digamos, presidente, vice-presidente. Eu vou fazer uma analogia aqui no Mindset, tá? Eu gostei do nome, eu não tenho muito contato com ele, mas gostei do nome, porque me parece o nosso querido da Apple, né? O cientista, ele falava muito da forma, né? Sim. E o Teixeira, o Davi Teixeira é o cara que estava mais na forma, mais no perímetro. Isso. E ele falava sobre isso, né? Que quando tu precisa ter... Cara, quem é o cara? Tá aí o cara que cuida do perímetro do clube. Isso. E, cara, achei sensacional essa imagem, parabéns de novo de identificar isso, né? Como é que é o nome do nosso... O que formou a Apple é o... Steve Jobs. Né? Ele falava muito disso, olha, é o contorno. E vocês, cara, que eu fiquei muito feliz e impressionado com esse tipo de visão. Mas vamos falar aqui um pouquinho dos desafios contemporâneos aqui. Nós já estamos há 40 minutos, Marcelo, aqui batendo um papo aqui, voa o tempo, tá? Cara, o associativismo ainda é sustentável e qual é o seu grande desafio de evolução a longo prazo? É uma grande discussão hoje com relação aos clubes, né? Que se discute muito que os condomínios viraram clubes, porque hoje tem dentro da estrutura, né, piscinas, academias, tudo isso. Mas eu acredito muito no convívio social, convívio de pessoas com pessoas, né? Então, eu tive, por exemplo, nos veteranos, que é um departamento gigante, né? E a primeira, a dona Alice lá, tu não vai tirar a minha carpeta, né? A preocupação dela, porque talvez alguém na campanha, né, para falar, dona Alice, a senhora pode ficar tranquila, né? Não, porque aqui, olha aquela senhora ali, 94 anos, a vida dela é a Sojipa. Se não tivesse a Sojipa,
Ela tinha morrido. Ela Tu é tinha responsável morrido. pela morte dela. Eu acredito muito nisso, né? E nós estamos trabalhando assim. Que legal, Marcelo. Alguns projetos, e até ontem o Beto lá do marketing me passou uma reportagem que saiu na Zero Hora sobre a netoterapia, de unir as gerações, né? Porque chamar os jovens e nós temos, né, os veteranos e tal, para unir essas gerações, para os avós poder contar as histórias, porque é uma coisa que na nossa geração a gente tinha muito isso, né? E hoje lá em casa todo mundo, né? Eu inclusive, né, nas telas. Então existe, né? Nós temos um projeto cultural de estabelecer essas conexões entre os mais velhos e os mais jovens para poder buscar essas atrações. E nós temos alguns eventos, como a Oktoberfest, né, que é uma referência para nós, a primeira do Brasil, e isso nós vamos explorar muito isso, né, e queremos trazer algumas inovações na Oktober desse ano, e eu acredito muito no convívio. Eu acho que nós precisamos pensar, porque já existem estudos, né, aquele seriado das Blue Zones, como chegar aos 100 anos, existe. Eu mesmo, um exemplo pessoal meu, e quando eu saí da Taurus, a gente fica numa transição de carreira, assim, eu fui fazer o Atlético de manhã, porque eu não gosto de entrar numa academia. Então, a convivência com os colegas, né? Todo dia de manhã fazer um exercício, poder praticar, sair dali com a cabeça renovada, e eu acho que esse é o nosso principal valor, assim, que eu vejo, de trazer as pessoas para dentro para buscar esse convívio, né? Que é uma experiência muito boa lá dentro. Marcelo, eu vou um pouquinho mais além até desse convívio, tá? Porque eu percebo que quando num condomínio, tá? Tu vai ali, mas tu é obrigado a lidar com o teu vizinho. Na Sojipa, se tu não tá afim, tu não vai, né? Claro que no condomínio, não, mas é diferente. Tu estás vinculado não pela localização, e sim pela uma cultura e uma vontade de conviver e reconhecer gente nova. Porque na Sojipa eu participo de quase todos os grupos, né? Uma vez que eu passo a vida inteira lá dentro do clube, moro do lado. Mas eu acho que essa interação, né? Isso é discutido muito, que vai levar um tempo ainda para inteligência artificial conhecer a alma e conhecer as intenções, as crenças das pessoas. Embora eles vai chegar isso cada vez mais perto, né? Da gente fazer. Ajudaste a construir. Nós temos um indicador lá que diz hoje que 50% de todos os associados, hoje são cerca de 11 mil associados que tem, entre titular e dependentes, no mês, 50% só frequenta a Sojipa. É isso, é muito forte. Eu acho que aí que tem eu não posso dizer que o meu melhor associado é o que paga e não vem, né? Isso não está errado, não. Pensando assim, teria uma capacidade ociosa, né? O clube teria uma capacidade ociosa. É isso. Então eu tenho que lidar com essa pessoa, e essa pessoa tem que entender que faz parte, mesmo não estando lá, ela é Sojipa, né? E esse sentimento de pertencimento que vem na tua fala, eu acho que foi um grande detalhe no fator decisório da Renova Sojipa. Parabéns, viu? Eu quero deixar aqui a minha observação aí como uma pessoa isenta que percebeu um fenômeno acontecendo e conduziu para que pudesse acontecer da melhor forma possível. E, Marcelo, vamos falar de futuro, tá? Vamos projetar daqui a 10 anos qual é o legado que tu quer deixar a Sojipa. Deixa eu te apertar aqui e vamos registrar esse momento aqui. Eu acho que o maior legado é construir um sistema que permita que o clube possa andar sozinho, que não precisa da cabeça de alguém ou de alguém especial que seja, né, um genial ou alguma coisa, e que também permita que os projetos eles sejam mais perenes, né? Criar regras de governança, criar um planejamento estratégico que seja executável a pequeno, médio e longo prazo. Hoje, no momento, a gente vai precisar fazer uma renovação muito forte nas estruturas, né? O clube ficou muito velho, né? Sim, 150 anos, precisa manutenção. 150, então, mas nós precisamos... O velho tem que se unir ao jovem. Ao moderno. Mas eu sempre brinco, assim, eu gostaria
de ser uma gestão de transição, né? De sair da mesma coisa, deixar, estruturar, se tiver que fazer algumas reformas, a gente está pensando em fazer isso no regulamento, no estatuto, para permitir que nunca ficamos na dependência de alguém modificar algum projeto que venha do associado. Porque o planejamento estratégico, né, ele é uma vontade do associado, porque ele vem através do conselho. Quem elege o conselho é o associado. A Assembleia Geral é o maior órgão de deliberação do clube. Então, eu queria deixar como legado isso. Uhum. Eu vou fazer uma colocação aqui, Marcelo. Eu entrevistei agora no programa de Natal e foi reprisado no Ano Novo, o irmão Joaquim Clotet, reitor emérito da PUC, tá? Quero te dar os parabéns, porque isso foi uma das coisas que aconteceu. Foi lá na gestão dele que ele projetou a PUC do que é hoje, né? Ou seja, com o Tecnopuc, com empresas dentro da organização, e o mindset mudou tanto, porque antes qual era a ideia? Eu vou trazer as empresas para cá para que as empresas meus alunos possam trabalhar nas empresas, né? E o fenômeno aconteceu ao contrário. Hoje os funcionários é que são os alunos da PUC. Entendeu? Em vez e ele previu esse tipo de criatividade, esse tipo de inovação, esse tipo de visão de novo, de conseguir fazer essa transformação dentro da unidade. Parabéns, eu acho que é uma bela missão. Se tu conseguir fazer isso, né? Ou seja, para que o sistema se retroalimente. E o irmão Joaquim nada mais do que pós-doutor em filosofia e ética, né? Que, de novo... Todos nós somos passageiros, né? Somos passageiros, mas as instituições, né, e toda essa história que a Sojipa carrega, ela precisa, né, ter... Que tu faria, ou o que tu acha, que nós estamos terminando o tempo, qual seria o grande propósito para que o associado vivesse mais as questões de decisões da política da Sojipa, né? Porque eu acho que precisa essa maior participação de todos. Essa é a ideia do Renova. Sim, eu próprio, né, Tu foi captado no processo, o universo te identificou e te colocou para dentro. Eu sempre me questionei, né, poxa, eu pago a mensalidade aqui, a gente às vezes vai só final de semana, vai fazer alguma coisa ali, mas foi a partir desse momento que eu comecei a praticar ali, que eu saí da Taurus, que conheci os colegas que eram conselheiros ali e tal, que fizeram o convite. E o convite para a presidência, tu não quer dar um pouquinho mais, né, do teu tempo ali para ajudar e tal? Eu acho que isso, né, foi se construindo aos poucos, né? Sim. Essa vontade de participar. Tem que ser, exatamente. Acho que tu tocou num ponto importante, ou seja, cara, nós estamos abertos, venha participar, isso vem naturalmente, mas tu tem que ter vontade. Mas tem que ter algum atrativo também, né? Sim. Se não tiver um atrativo hoje, tu não vem. Certo. Né? E eu tenho percebido isso. Hoje, eu posso te garantir que tem muitas pessoas que preferem ser frequentadores do que sócios. Sim. Né? E isso vai ter que mudar um pouquinho, né? Vai ter que ter uma vontade maior de ser sócio do que ser frequentador, né? E aí nós vamos... O foco agora, e isso eu sempre tenho deixado bem claro, é valorizar o sócio, né? A diferença de preço de alguma coisa, do sócio para o não sócio, de entrar na piscina e a piscina ter um local para ti, que tu pagou todo ano, e vem uma outra pessoa que, né, isso é um desejo meu de rever essa situação, porque eu quero transformar, não quero deixar o frequentador ir embora, mas o meu desejo é que o frequentador vire sócio. Certo, venha, vale a pena. Vale a pena ser sócio, né? Mas eu tenho que criar condições melhores, né? Tem que ter um banheiro, né, bom, tem que ter... Hoje a gente está trabalhando com essas ideias, assim, de tentar aproveitar o momento que foi paga a dívida, que
que os recursos vão poder ser reinvestidos novamente, porque nós não é uma associação sem fins lucrativos, não precisamos dar lucro, mas precisamos dar resultado, né? E o resultado é o benefício do sócio. Marcelo, aqui para a câmera, para a gente poder falar aqui, uma mensagem final convocando os cidadãos de Porto Alegre a participarem e a curtirem, vivenciarem um pouco a Sojipa aí. Que mensagem tu deixaria aí para a sociedade, aliás, cidadãos do mundo? A minha função é um desafio muito grande, é uma função de servir, né, a uma comunidade toda. A Sojipa é gigante. Eu já notei isso, né, nos primeiros contatos, isso. E para mim é uma honra tremenda poder representar um clube do tamanho da Sojipa. Até fico emocionado muito disso, mas vai ter muito trabalho e nós não vamos fugir desse trabalho. Estamos preparados e quem quiser conhecer a Sojipa, estamos de portas abertas. Marcelo, aqui fechamos o tempo com 50 minutos conhecendo essa pessoa maravilhosa aí, parabéns, pai de família, né? Marido, advogado, agora presidente da Sojipa. Conte conosco, tá? Eu também me emocionei ao te falar, eu acho que isso é a diferença das pessoas, né? Quando a gente realmente toca o coração, toca a alma das pessoas. A gente fala muito dessa questão da razão, do mindset, mas isso a gente sabe que todas as conexões emocionais vinculam, estão interligadas. Então, parabéns, eu também fiquei emocionado. Venham conhecer a nova, vamos chamar assim, a nova Sojipa, com nova gestão, com novas pessoas, e que tu tenha sucesso, que tu conte com todas as pessoas, conte conosco, conte com o Poestream, sempre quando e como tu precisares, tá? Queridão, obrigado. Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem.